Olá, eu sou Liliane Ventura e você está ligado conosco simultaneamente pela Rádio Trianon 740 AM de São Paulo, Rádio Universal 810 AM de Santos, também simultaneamente pela TV Ética e tvexito.com.br. Portanto, venha curtir a nossa página, pois é, a página do programa Gente que Fala, na fanpage e também da TV Êxito. Olha, eu quero lembrá-los, quem estiver nos acompanhando agora, ao vivo, de 12h a 1h, pode participar conosco através do telefone do ouvinte, que é o 11 50 81 3782. Repetindo, 11 50 81 3782. Entre os assuntos que iremos discutir, eu vou dar destaque a esses aqui, ó. FIFA pede privilégio a torcedor e Haddad veta. MP quer que Prefeitura indenize por enchentes. Número de mortes por PMs é menor em 15 anos. Portuguesa enfrenta a batalha jurídica por Série A. Isso e muito mais na hora e vez dos nossos amigos convidados. O jornalista e advogado João Zanforlin, que vem estar conosco hoje aqui. Uma satisfação recebê-lo. Tudo bem? Tudo bem, à disposição. Também comigo o advogado Rogério Fará. Como vai? O advogado do ratinho de todos nós. Tudo bem, querido? Tudo bem, Leilane. Obrigado pelo convite. E já pelos temas que você colocou aí, eu já vi que hoje o debate vai ser muito bom. Muito bom. Olha, podemos contar também com ele. Saudade estávamos dele, né? O advogado Eugênio Palazzi, ele que é especializado em direito empresarial. Tudo bem, Palazzi? Tudo bem, Lili. Obrigado pelo convite. Feliz ano novo a todos aqui. Meu primeiro programa do ano, né? De muitos. Primeiro que eu estou em São Paulo, né? É mais um prazer estar aqui com vocês. Obrigado. Também conosco nosso amigo, querido professor Beto Custódio. Como vai, Beto? Tudo bem? Satisfação, Liliane. Cumprimento a você também, a produção do programa Gente que Fala e, logicamente, aos debatedores que aqui você já anunciou. Muito bem, eu começo com essa história aqui, ó. A Prefeitura de São Paulo recusou o pedido da FIFA, que queria transporte de graça aí para os torcedores durante a Copa do Mundo. O privilégio não é exigência contratual da FIFA, mas foi um pedido aí da entidade. Na Copa das Confederações, quem mostrava o ingresso andava de graça nos ônibus de Belo Horizonte, Distrito Federal, Fortaleza, em dias de jogos. Legítimo ou não, Beto Custódio, essa reivindicação? Acho que não é legítimo. Não. Legítimo é para quem está desempregado e quem não pode assistir um jogo de futebol, principalmente um jogo ou jogos da Copa Mundial. Então, tenho certeza, o prefeito Haddad acertou, até porque a cidade precisa de mais dinheiro, até por conta das necessidades que ela exige. Muito bem, Eugênio. Um total absurdo a reivindicação. O Brasil está preocupado, a FIFA está preocupada agora com um pedido de transporte gratuito e o Haddad está sendo bastante coerente em vista de todos os problemas que a gente teve recentemente, que deflagrou toda aquela manifestação no Brasil por causa de 20 centavos. Né? Imagina agora ele dar transporte gratuito para os torcedores estrangeiros. Eu não pego transporte gratuito em nenhum lugar do mundo. E eu acho que a preocupação maior não é o transporte, mas sim a situação caótica em que se encontram os aeroportos no Brasil e os estádios que ainda não estão prontos e toda a infraestrutura que não foi preparada para receber esses turistas que vêm para assistir os jogos da Copa. Então, essa é a menor preocupação e eu acho que o Haddad foi bastante coerente na decisão dele. Mais ou menos, porque você, como muitos aqui da mesa, a gente viaja. Por exemplo, o que me vem à mente agora, Las Vegas. Eu não moro em Las Vegas. Quando eu vou a Las Vegas e eu quero usar o transporte público lá, porque é confortável, tem ar-condicionado, né? É uma delícia. Porque também, senão você morre lá, se não tiver ar-condicionado. Né? Também morre, é fato. Mas é um lugar, assim como Cancún também, que você não precisa locar carro, porque é uma avenida, você vai, você faz o transporte, se não quiser caminhar. Lá, você tem, nos pontos de ônibus, a possibilidade de fazer a compra da passagem, né? E vem explicando lá direitinho se você quer por alguns dias, se você quer somente unitário, se você está acompanhado de mais pessoas. Quer dizer, tem uma organização e infraestrutura, inclusive, de uma pessoa que fica para te auxiliar na compra desse ingresso, dessa passagem, se você tiver alguma dificuldade, porque é uma moeda estrangeira, não é? Com a possibilidade, inclusive, você tem de comprar com cartão de crédito. Quer dizer, tudo isso que eu não vi aqui ainda acontecer. Então, não vamos achar que é bobagem, mas muitos farão uso do transporte público. Não estou aqui defendendo se devo ou não cobrar. Estou dizendo que não tem, inclusive, se cobrar uma infraestrutura para tal. Né? E aí, Fará? Olha, eu assisti alguns jogos da
Taça das Confederações, assisti no Rio, fui para Salvador também assistir, e eu me recordo que, por exemplo, em Salvador, o ingresso dava direito ao transporte até o estádio. Então, haviam vários pontos em Salvador que os ônibus estavam lá especificamente, né, para levar, quer dizer, fazia parte, com esse fim, fazia parte do ingresso. Então, eu acho que devia ser implantado isso aqui também, quer dizer, o ingresso, que é caríssimo, né, quer dizer, bancaria também o transporte exclusivo e direcionado para o estádio, para os estádios, né? Já que a FIFA quer tanta coisa, conseguiu colocar cerveja nos estádios, conseguiu que os estados pagassem inúmeras despesas que estavam na conta da FIFA, estavam nos jornais de ontem, né? E agora eles querem transporte gratuito na cidade. Ora, o ingresso é caríssimo, o ingresso deve bancar o ônibus exclusivo para o estádio para aqueles que têm ingresso. Eu acho que é uma questão mínima de coerência, né? Doutor João Zanforlinho, seu comentário e opinião. Acertou o Haddad. Eu acho que ele deu um pontapé no traseiro da FIFA. Sabe por quê? Porque o Jerome Valk, que é o secretário da FIFA, quando começou a história de Copa do Mundo no Brasil, as obras estavam atrasadas, segundo ele, e continuam atrasadas, aí ele acertou. O Brasil está precisando de um pontapé no traseiro. E agora o Haddad deu, porque não tem lógica a FIFA pedir ingresso ou pedir transporte gratuito para os torcedores. A FIFA já teve isenção de impostos, tudo que ela pediu, ela conseguiu. Essa não levou e fez muito bem o prefeito de São Paulo. Muito bem, você pode opinar sobre esse e outros assuntos que iremos tratar já, mas eu quero lembrá-los que você pode e deve participar conosco através do telefone do ouvinte, que é o 11 5081 3782, estiver nos acompanhando de meio-dia a 1. Liliane, perdi o programa, não tem problema não, perdeu nada, aqui você nunca perde, tá? Pode acessar a página da tvexito.com.br a qualquer hora do dia, da noite, da madrugada, que você vai encontrar esse e outros programas já realizados, bem como uma programação aí diversificada, variada, com muito respeito a você, tá? Muito bem. Na mesma linha, né? O que é que você quer falar? Falando na mesma linha, falou na FIFA, né? Agora o futebol, né? Tem esse caso aqui que o Messi então está aqui. Vamos falar da portuguesa. Vamos falar da portuguesa. Põe aí a chance de ter Rael. o Messi aqui que entendeu bem, defendeu a portuguesa. E esse assunto está em todos os bares, restaurantes, todas as esquinas, né? O problema da portuguesa. E nós temos aqui o advogado que tentou fazer justiça lá no STJD, mas até agora... Deixa eu entrar no assunto. O pessoal entender em casa aí que ele está com muita vontade de fazer o comentário, né? Olha aí, a portuguesa, gente, segue enfrentando batalha jurídica para permanecer no Campeonato Brasileiro da Série A. Isso porque o clube foi punido, você lembra disso? Você que acompanha futebol aí bastante, né? O clube, gente, foi punido com a perda de 4 pontos pela escalação de um jogador que estava suspenso e com isso caiu para a Série B. A Luz alega que não foi comunicada a tempo sobre a suspensão do atleta e, por isso, o colocou em jogo na última rodada do Brasileirão 2013. Eu também achei uma bola fora sem tamanho, né? Porque você sabe que o jogador está suspenso, lugar nenhum do mundo se põe ou escala esse jogador. Procede esse argumento aqui, doutor? Essa é uma questão que a portuguesa levantou no tribunal, até por uma questão processual sobre um artigo que tem lá no Código Desportivo, que é o artigo 133, que diz o seguinte: o advogado estando na tribuna, ele já sai dali citado, ele já sai dali cientificado do que aconteceu, ele é que transmite isso ao clube. A portuguesa diz que não recebeu esta comunicação do advogado e recebeu também um documento. A CBF diz que este documento dado aos clubes, dizendo esse tem condição, aquele não tem condição, é apenas para ajudar. Então, a portuguesa tinha esse documento dizendo que o Gilberto, o artilheiro do time, não tinha condições de jogo, não poderia jogar, mas que o Everton já tinha cumprido a punição. Tinha cumprido a punição de suspensão automática, só que a punição imposta foi uma punição imposta pelo tribunal numa sexta-feira à noite. Não há plantão na Justiça Desportiva, a CBF também não tem plantão nos finais de semana. E a portuguesa... O jogo aconteceu no final de semana? No domingo. Ixi. E a defesa da portuguesa é exatamente em cima disso, da publicidade, né? Inclusive falamos que o professor
o professor Bandeira de Mello deixou bem claro sobre os efeitos de uma publicação, não é? A eficácia da publicação. Também deixou bem claro sobre os princípios que regem o direito e também a justiça esportiva. Então, neste momento, o que nós temos? Na justiça esportiva, a Portuguesa não teve sucesso na sua tese. Aí, os torcedores, usando um artigo do Estatuto do Torcedor, o artigo 35, que diz: na justiça desportiva é obrigatório publicação de decisões, igual o que ocorre no Poder Judiciário, na Justiça Comum. Então, não foi publicado. Entende esse torcedor que ingressou com a ação, o doutor Daniel Nunes, que não se cumpriu aquilo que está no Estatuto. E aí, na 42ª, ele conseguiu eliminar. O juiz disse o seguinte: olha, devolvemos os pontos à Portuguesa. Os pontos foram devolvidos da Portuguesa. Ela volta para a Série A. Então, pela decisão de São Paulo, pela 42ª. Aí, o Fluminense ingressou no Rio de Janeiro através de um torcedor, dizendo que a decisão do Superior Tribunal de Justiça Desportiva deve ser mantida. Bem, o que se criou aí? Um conflito de competência. Quem vai decidir agora é Brasília. O Superior Tribunal de Justiça é quem vai decidir. Quem vai tocar a ação? É a Justiça de São Paulo ou é a Justiça do Rio de Janeiro? Então, tem muita coisa acontecendo. Muita bola vai rolar no campo. Muita bola vai rolar. Eu disse até, quando fiz a defesa da Portuguesa, que, na primeira instância, nós tivemos a 39ª rodada do campeonato. Porque os jogos do Campeonato Brasileiro, eles são decididos, o Campeonato Brasileiro é decidido em 38 rodadas. Aí teve o julgamento, na primeira instância, eu falei 39ª, aí teve o recurso para o Superior Tribunal de Justiça Esportiva, eu falei 40ª, e disse o seguinte: não vai terminar aí, nós vamos ter a 41ª, vamos ter a 42ª, e é o que está acontecendo. Muito bem, você o que pensa a respeito, né, desse assunto pode opinar aqui conosco também. Vamos para o próximo aí? MP quer que a Prefeitura indenize por enchentes. O Ministério Público Estadual foi à Justiça contra a Prefeitura de São Paulo para obrigá-la a resolver a questão das enchentes e a indenizar vítimas de alagamento de 422 pontos que sofreram ao menos 4 inundações anuais. A ação pede ainda que se crie um planejamento de curto, médio e longo prazo contra as possíveis enchentes dos próximos 15 anos. Doutor Eugênio Palazzi, o seu comentário. Lili, há muitos anos atrás, houve uma enchente no Anhangabaú, não sei se você está lembrada, e um monte de gente perdeu o carro embaixo das águas. E você me convidou para ir num programa de televisão que você fazia na TV Mulher. Isso mesmo. Para falar exatamente sobre esse assunto. Isso faz muito tempo. E de lá para cá nada mudou. E naquele programa eu deixei bem claro da responsabilidade objetiva do Estado, constitucional inclusive, em indenizar por seus atos e omissões. O Ministério Público aqui, o que ele busca é o seguinte, que o governo faça essa indenização independentemente de uma ação judicial promovida por aqueles que foram lesados. É isso que o Ministério Público quer. Por quê? Porque existe, sim, uma omissão em projetos, em situações que possam evitar essas enchentes e esses danos aos cidadãos de São Paulo. Ele fala aqui em planejamento de curto, médio e longo prazo. Isso não existe, nunca existiu. Se existisse, talvez essa responsabilidade do Estado fosse amenizada, fosse revista, ou não existisse essa responsabilidade do Estado, demonstrando que eles estão trabalhando para evitar esse prejuízo aos cidadãos. Então, eu acho que é bastante prudente o que o Ministério Público está fazendo, no sentido de tentar evitar que os prejudicados, as pessoas que foram lesadas, tenham que discutir na Justiça por muitos e muitos anos para tentar reaver o prejuízo deles. Mesmo porque muitos deles não têm condições sequer de acesso ao Poder Judiciário para conseguir receber esses valores do prejuízo que sofreram. Muito bem. Olha, numa cidade onde a gente é penalizado a todo momento, e eu não vou discutir se é, né,
Eu discuto entre amigos, mas não vou tornar público aqui, porque senão vai virar uma coisa, né? A gente é penalizado a todo momento com multa ou não é? Pelo menos São Paulo, quem conhece São Paulo sabe o que eu estou falando. É o mínimo que a gente espera é que cada um cumpra a sua parte. E não é isso que tem sido o que a gente tem visto ao longo dos governos de São Paulo. Vamos lá, meu querido Beto Custódio. Também concordo com você, Liliane. Não somente multas, mas pedágios, né? Especialmente aqui de Anchieta Imigrante, você paga R$ 22,50. Também. Então, eu concordo aqui parcialmente com o Ministério Público Estadual. Primeiro que está errado para os próximos 15 anos. Acho que também para os próximos 15 anos, porém, eu não entendo de forma diferenciada no sentido de que aqueles que perderam os seus patrimônios, o seu patrimônio, mesmo em décadas anteriores, que ainda não receberam, deveriam ter o mesmo direito. Ponto e vírgula. Também, o poder público estadual e o poder público federal têm que dividir a responsabilidade. Porque há um erro de conduta aqui muito A gestão comum. da cidade é de quem? É do Estado? É do prefeito, mas... É federal ou é municipal? A presidente da República tem responsabilidade, o governo de São Paulo também tem responsabilidade. Agora, quando você entra na questão da via pública, aí é da municipalidade. Mas eu vou mais além. Tem um problema de cultura no Brasil, essa questão da política de impermeabilização do solo. E é isso que eu quero debater. Né? Eu tenho certeza, é um crime nós pavimentarmos as ruas. Nós temos diversas experiências no exterior e também em algumas cidades brasileiras. Dá exemplo de uma outra opção para o ouvinte. Então você pode, por exemplo, ao invés de pavimentar, você pode pôr aqueles lajotões. Por exemplo, você pega a cidade pertinho aqui, Ubatuba, Caraguá, já trabalha, por exemplo, as calçadas verdes. E também as vias públicas, elas são feitas de lajotões. Eu não tenho bem aqui a denominação adequada. Aqueles paralelepípedos? Não, quase. Não. Só que paralelepípedo ele é uma pedra que é impermeável. Esses lajotões, eles são permeáveis e eles ficam umas fissuras de mais ou menos 1,5 centímetros para que a água possa ir para os seus caminhos, exatamente. Então, agora em São Paulo é um absurdo. Você pega uma 23 de maio, né, por onde nós viemos agora. Você pega uma Washington Luiz, Raimundo Pereira Magalhães, Radial, Celso Garcia, Anhanhamero, quer dizer, as marginais. As periféricas estão um absurdo. Então, nós temos um crime, nós estamos dando tiro no próprio pé. Tudo bem, hoje, por exemplo, a lei, já estou aqui falando com advogados, ela já nos dá condição. Então, você quebrou um veículo, você consegue reaver os seus prejuízos. Demora, mas tem. Agora, contra a questão das enchentes, tem um problema que os seguros, e aí é um outro debate jurídico que nós temos que fazer. Os seguros deveriam cumprir, pelo menos, parte dessa responsabilidade, porque eles encaram como crime ações de fenômeno da natureza. Não, peraí, que seguro? Seguro de carro. Não paga quando, por exemplo, você tem um problema com enchentes. Não te paga. Você tem uma perda total, não há, pelo menos até onde eu sei, eles não pagam. Enfim, sobra para o poder público. Então, eu acho que a prefeitura, não somente ela tem que devolver este prejuízo ao município. Agora, cabe aqui ao Ministério Público determinar plano de ação e metas para combate à impermeabilização do solo, que eu tenho certeza é um crime contra nós mesmos. Muito bem, Beto Custódio apontou a impermeabilidade do solo aqui em São Paulo, que é exagerada, segundo ele. Vamos saber o que pensa também nosso querido Fará. Fala aí, Fará. Rogério Fará. O colega já falou que a indenização pessoal, particular, existe. Hoje, qualquer cidadão que tiver sua casa cometida com enchentes, etc., mesmo a própria... Quando há essas descargas, né, de energia, raios, etc., a própria empresa de fornecimento de luz, concessionária, ela indeniza os aparelhos. Agora, eu acho importante, né, o Ministério Público ter entrado nessa briga, né, porque a gente vê que cada ano as enchentes aumentam. E por mais que se faça, essa cidade é completamente descoordenada. Por mais que se faça, e quando não se faz... E quando não se faz é pior, né? Mas a nossa cidade não é nada planejada, a gente sabe disso, né? Todo dia, pelas estatísticas, a cada 2 ou 3 dias, cria-se um bairro em São Paulo, na periferia. Então, os problemas vão surgindo. E o Ministério Público tem que estar atento, até uma obrigação, né, do Ministério Público, tentar amenizar esse problema da população. Eu acho que é uma providência muito coerente e que seja realizada realmente, né? Que seja indenizado, os moradores sejam indenizados, enfim. Eu acho que o Ministério Público está certo
nessa atuação. Doutor João Zanforlin, seu comentário. Já deveria ter feito há mais tempo o Ministério Público Estadual, até porque as decisões no Poder Judiciário já estão mudando. Todo mundo que fez direito sabe que a primeira lição de direito é o seguinte: olha, aquilo que é provocado pela mão do homem tem indenização, aquilo que é provocado pela natureza, por Deus, não tem indenização. O seguro já está sendo modificado, o seguro já está tendo que pagar porque juízes já estão dizendo, não, senhor, peraí, não tem nada a ver, São Pedro não entra na história do negócio de chuva, ele não tem nada a ver com isso. O problema é, como disse o doutor Palazzi, estou certo na pronúncia? A teoria da responsabilidade objetiva, independe de culpa. Depende de culpa. Não tem dolo, não tem negligência, não tem imprudência. Quer dizer, está ali, tem que fazer, não fez, o serviço público não foi prestado, a entidade pública teria que agir e não agiu, vamos acreditar no Ministério Público Estadual que tardiamente vai ingressar com esta ação. Lili, a gente aqui presta um serviço para o consumidor, que é o nosso ouvinte também. Deixa eu só fazer uma correção com relação ao que o Beto falou. Com relação ao seguro, as seguradoras são sim obrigadas a pagar em caso de enchentes. Tá? Ela só não vai ser obrigada a pagar se expressamente não constar da apólice do segurado que não existe aquela cobertura, mas é uma coisa específica que tem que estar escrita na apólice. Okay? E tem que ser... Atenção aí. Atenção é o seguinte, na hora de contratar o seguro, verifique o que está sendo contratado. E vem como o quê lá? Deveria escrito como o quê? Os tipos de cobertura as intempéries, como é que você constaria isso? Nesses casos vem escrito claramente, inundações, enchentes, esses tipos de vem escrito sim, cobertura contra inundação, cobertura contra fogo, incêndio, né? Tem todo tipo de cobertura. Se, por exemplo, não tiver na sua apólice de seguro descrito que você não terá cobertura contra terceiros, não adianta bater o carro e depois falar, quero que o seguro pague. O seguro não vai pagar. É a mesma coisa com relação às inundações. Perfeito, boa observação aí. Gente, 1 ano depois da resolução que recomenda a polícia não socorrer feridos, as mortes causadas por policiais militares caíram de 546 em 2012 para 335 em 2013, atingindo o nível mais baixo em 15 anos. Na capital, a queda foi de 230 para 121. Para alguns especialistas, os números indicam que, em alguns casos, os policiais aceleravam a morte dos socorridos. Vamos saber aqui o que pensam os ouvintes, telespectadores, porque você pode participar. Rogério Fará, começar com você. Olha, hoje saiu uma pesquisa do Ibope e a maior preocupação do paulistano é justamente com a segurança, não é? Então, a pergunta era se o paulistano se sentia seguro na cidade e 92% responderam que não se sentem seguros. Isso é óbvio, né? É uma constatação óbvia. Agora, o secretário tem adotado algumas medidas, né, como essa, por exemplo, e ontem até adotou uma medida que parece que vão dar um bônus para a Polícia Civil e Militar se a criminalidade for reduzida na sua região, não é? Agora, eu acho que ele deveria dar um bônus, o governador deveria dar um bônus se a polícia esclarecesse os crimes, entendeu? Porque a polícia está totalmente desmotivada. A gente não vê polícia civil na rua. Eu até acho que eles têm até razão, porque ganham pouco, não têm equipamento nenhum, estão super inferiorizados em viaturas e armamento com os bandidos, né? Então, eles não saem para... A maioria deles está intimidada também, né? Porque eles podem até sofrer represálias contra si e contra a sua família se prenderem, né? Então, o problema da segurança pública é um problema muito amplo. Agora, o secretário, ele com essa medida, evidentemente, ele inibiu o policial de socorrer, de levar a pessoa ferida por ele mesmo, pelo próprio policial, para o atendimento hospitalar, evitando que, no caminho, esse policial pudesse fazer alguma coisa contra essa vítima, né? Contra esse criminoso até, né? Isso talvez tenha diminuído, esse número diminuiu, mas o problema nosso da segurança pública é um absurdo. Agora, o governador vem dar um bônus
se reduzir, tudo bem, eu acho que é importante, mas ele teria que dar um bônus se esclarecesse. Hoje, menos de 5% dos crimes realizados aqui na capital, eles são esclarecidos, e fica por isso mesmo. As delegacias fazem o BO, fazem um inquérito, se for o caso, um processo, e não vai chegar a conclusão nenhuma. O último que foi um escândalo aí foi daquele rapaz que foi um baile funk homossexual e que foi morto a pancadas, escoriações pelo corpo inteiro. Colocaram lá agora, como suicídio. Veja, Aline, eu quero deixar... Ele se viola, ele se machuca e depois... eu queria deixar registrado, Liliane, que a nossa Polícia Civil, ela é muito boa, ela está desmotivada. Você pode ver, qualquer crime, né, que tem uma repercussão, em menos de uma semana ela é esclarecido. Por quê? Porque a polícia é boa. Agora, a polícia está intimidada, principalmente a Polícia Civil, mal remunerada, mal equipada. E nós estamos esperando alguma providência do governo para equipar melhor a polícia. Pagar melhor, para pagar melhor a polícia, para fazer a polícia funcionar. Porque você, infelizmente, pelas razões que eu falei, você não vê a atuação da Polícia Civil. Você não vê, você vê a polícia na rua, viaturas da Polícia Militar, mas a Polícia Civil está completamente acovardada dentro das delegacias. Não está amarrada por esses fatores que eu te falei. Doutor João? Eu penso o seguinte, eu não consigo aceitar de forma alguma essa associação entre a resolução do secretário de Segurança com essa estatística de redução de morte. Acelerar a morte daquele que está sendo atendido, uma eutanásia militar, eu não consigo acreditar. Eu acho que tem um erro. Existe um erro nesta comparação. Creio até que deverá sair nos próximos dias alguma notícia dizendo que não pode prosperar esse entendimento. Porque senão nós tínhamos aqui matadores profissionais. Ou matadores que, em razão do ofício, do estrito cumprimento do dever, matavam as pessoas. Não pode. Eu acho que isso daqui é uma loucura. Se a gente acreditar que esta resolução é que fez baixar o nível de pessoas mortas, é o fim do mundo. Pode fechar tudo porque a gente não pode acreditar em nada. Posso ser até um cara muito puritano, mas eu não consigo. Eu, como ser humano, eu não consigo associar a resolução com essa queda de mortes. Muito bem, João. Eu estava pensando exatamente nisso. Eu estava, há um ano atrás, quando saiu essa notícia, eu, por coincidência, estava aqui no programa, e eu defendi que a polícia deveria, sim, fazer esse atendimento, porque ele era muito mais eficaz, rápido, né, e poderia resolver o problema de uma forma mais imediata. Quando a gente lê uma notícia dessa, a gente se coloca em dúvida, fala, pô, será que eu defendi da forma correta? Será que realmente esse tipo de coisa está acontecendo? Mas quando eu me deparei aqui para alguns especialistas, quem são esses especialistas? Com base no que eles estão fazendo essa avaliação? Com base em quais dados exatamente eles estão fazendo essa estatística, né? Chegando a esses números aqui e fazendo uma afirmação como essa de aceleração das mortes pela Polícia Militar? Muito se fala aqui da Polícia Civil, que eles estão desmotivados, e acho que existem exceções também na Polícia Militar de policiais corruptos, policiais que realmente não vestem a farda, vamos assim dizer, né? Mas eu acredito sim na Polícia Militar. Eu acredito que um policial, quando ele entra para a corporação, ele se entrega de corpo e alma. Essa é a regra. E não acredito que ele esteja lá para matar ninguém de forma gratuita. Muito bem. Beto Custódio, seu comentário. Então, é um assunto extremamente importante, até porque quem nos ouve sabe o quão é importante nós termos uma polícia de verdade que nos reguarde, e uma polícia que precisa recuperar a sua característica, que é de defender a sociedade. Eu, particularmente, sou muito reticente a qualquer tipo de farda, e eu tenho meus motivos, já os expus aqui em alguns momentos. E, nesse sentido, há preocupações. Primeiro, aqui há um réu confesso, quer dizer, há uma acusação séria também, como você fala assim, olha, eles matavam mesmo, eles aceleravam a morte
dos que deveriam ser socorridos, isso aqui é gravíssimo. A denúncia é contra os policiais militares, contra os policiais civis. E aí, eu não tenho dúvida alguma. Primeiro que eu concordo com esses números aqui. Com certeza, aliás, tem que diminuir. Para nós temos que ter planos e metas para tudo. E na segurança pública não é diferente. Mas aqui eu vejo como uma função extremamente panfletária. E quem duvida do que eu estou falando, é só olharmos aqui o número de funis que existiam no estado de São Paulo, está certo? Fora do período eleitoral, e agora que adentramos a este período. E o governador, com toda razão, está muito preocupado. Quer dizer, ele quer melhorar os índices, quer trabalhar a aceitabilidade. Agora, governador, é isso. E aí não é somente o policial militar. O professor, o médico, qualquer agente público do Estado vão fazer uma pesquisa do salário padrão. Eu fui professor da rede estadual durante 20 anos, não tenho saudade, jamais voltarei para a rede estadual. Né? É um absurdo. Você tem um salário, digamos, de R$600. Você chega a 2.000, a 1.800 com gratificações. Quer dizer, o policial é um absurdo. Ele sai de manhã e volta, muitas vezes, no outro dia de manhã. Ele faz 24 horas de trabalho. Finge que trabalha, como também finge que ganha, lamentavelmente. Porque ele tem que ir para o banco, tem que ir para a lotérica, tem posto de gasolina, para o mercado, fazer o bico para contemplar. Então, ao invés de bônus, tem que rever o sistema salarial. Planos e carreiras para a Polícia Militar. E aí, por que eu falo que é panfletário? Ele também está muito preocupado aí em desvendar os resultados da Alstom e do metrô. Quem são os verdadeiros responsáveis? Eu quero punir. Está tendo complicações. E nós teremos para os próximos dias algumas definições de quem de verdade melou a mão, melou o pé. Quer dizer, tem que ir para a cadeia, como qualquer agente público que se enfiou aí, se enroscou com o desvio de dinheiro público. Eu não tenho dúvida. E aí, nossos sentimentos a todos os policiais militares, e, inclusive e principalmente aos que perderam vidas, em troca de uma situação ínfame, precária do governo, não somente do governo estadual, mas principalmente, porque quando a gente fala Maranhão, e aí deve ser um dos temas aqui, São Paulo não perde para o Maranhão, com certeza não perde, e nós temos números aqui. Muito bem, programa Nova Etapa. Quem vai falar sobre esse assunto comigo é ela, Zilka Fialho da Silva, supervisora de marketing da FEPESP. Seja bem-vinda, Zilka, por telefone, tudo bem? Tudo bem, Liliane Ventura, boa tarde. Meu boa tarde aos debatedores do programa, boa tarde, ouvintes do Gente que Fala. Muito bem, eu quero contar aí que a FEPESP tem um cuidado especial com seus associados, principalmente com aqueles que estão na terceira idade. O que é o programa Nova Etapa, hein? O programa Nova Etapa é um projeto da FEPESP que busca prestação de serviço e o apoio aos servidores públicos associados em uma série de aspectos ligados à aposentadoria. Qual o objetivo do projeto? O intuito é desenvolver atividades que visam valorizar o servidor público como pessoa e profissional, promovendo cursos e palestras informativas, ações que possam melhorar sua autoestima, proporcionar metas para planos futuros e familiares, esclarecer dúvidas, auxiliar no planejamento pré- e pós-aposentadoria, sanar questões sobre saúde e hábitos, sugerir opções de lazer, viagens e de filmes sobre o assunto. O programa destina-se a todos os associados da FEPESP? Por ser um programa voltado para assuntos referentes à aposentadoria, apenas parte dos associados poderão se inscrever no programa, que são os associados que estão há 3 anos para se aposentar e os já aposentados. Muito bem. O programa foi idealizado pela associação? A ideia foi sugerida por nossos associados em 2012. O gênero de atuação do programa é utilizado em repartições públicas e empresas privadas e é normalmente conhecido como Programa de Preparação para Aposentadoria, PPA. A ideia do programa na FEPESP é trazer ainda mais identificação entre o associado e a associação. Agora, onde o associado encontra aí outras informações e como deve fazer para se inscrever no programa? O associado que está há 3 anos para se aposentar ou já se aposentou pode entender um pouco mais sobre o programa visitando o nosso site www.fepesp.org.br ou ligando no 0800 771 7144. E as inscrições elas estão abertas através do e-mail novaetapa@afepesp.org.br. Muito bem, eu quero agradecer aqui a sua participação. Um beijo a todos aí da família FEPESP. Tchau. Tchau, tchau. Muito bem, vou fazer um rápido intervalo comercial, mas já nós vamos falar que São Paulo se prepara para recolher o lixo do carnaval. Até já. Todas as
semanas, as estreias de cinema, curiosidades dos bastidores e os lançamentos em Blu-ray e DVD são comentados aqui na TV Êxito. São as estreias da semana. Desse Bling Ring, a gangue de Hollywood, a viagem espacial mais impactante que qualquer astronauta jamais sonharia. Não percam, é um mundo do cinema exclusivo para você. Olha aí, gente, a moda dos blocos de rua pegou, hein? O carnaval paulistano em cheio. Segundo a SP Tours, no ano passado, os 10 maiores blocos de rua da cidade arrastaram pelo menos 10 mil foliões cada e a expectativa é que o público dobre já em 2014. Com isso, a cidade ganha um novo problema, né? Com a alegria vem também o lixo deixado pelas ruas após a passagem de cada bloco. Só para você ter uma ideia aí dessa quantidade, pode superar a 1 tonelada. E aí, Beto Custódio? Gravíssimo. Primeiro, Liliane e os colegas que aqui estão conosco. Que lixo que eles deixam? É purpurina, serpentina, cocaína? Tudo. Latinha. Às vezes até relógio, aliança, peruca, chapéu. A aliança é estratégica. O que é carnaval, isso, seu Eugênio Palazzi? O que é isso? Proposital. Só não dê ideia aqui, por favor. Então, Liliane, primeiro tem um problema de cultura. Eu acho que nós temos que... Acho não, eu tenho mania de dizer acho, mas eu tenho convicção de que nós temos que ter um programa nacional, como o Programa Nacional de Resíduos Sólidos, para a questão da cultura brasileira. Quer dizer, tudo que está ao nosso lado aqui, à frente, atrás, em cima, embaixo, tudo é possível ser reutilizado, ser reciclado, ser de forma adequada, guardado no lugar certo. Então, se nós observarmos aqui, por exemplo, o Aterro São João, é um negócio, não sei se alguém aqui já foi lá, é um negócio do outro mundo, quer dizer, os lixões estão chegando perto do céu. Nossa, mãe. Lixo, cemitério e feira são 3 coisas que nós precisamos de ter o serviço, mas não queremos à frente de nossas casas. Né? Sabiam disso, né? Quer dizer, precisamos de cemitério, precisamos de feira, precisamos de adequadamente guardar o lixo, mas perto da minha casa, não. Então, nós temos que rever. Eu tenho convicção de que o secretário de Serviços, e aí à frente o deputado Simão Pedro, hoje secretário de Serviços, e o Silvano Silvério, que é o presidente da ANLURB, inclusive na qual eu faço relações institucionais, eles têm essa responsabilidade de propor à sociedade uma nova metodologia. Quer dizer, vamos guardar o papel, o papelão, os alimentos, por exemplo. Todos os alimentos que nós temos em casa, mesmo os que têm lá ácidos, por exemplo, como laranja, abacaxi, por exemplo, nós temos que adequadamente colocá-lo, não junto com o lixo normal, porque tem o lixo de higienização, que isso dificilmente nós vamos poder aproveitar, mas há tecnologia para poder reaproveitar, como tem o lixo chamado inerte, e aquele que nós podemos aproveitar de fato. Então, quer dizer, que tem que ter uma cultura. Eu tenho 3 filhos. O mais jovem, já quando tem qualquer erro em casa, fala: pai, está errado, mãe, está errado, vamos guardar isso aqui, vamos separar o papel, a casca da banana, do abacaxi, do melão, da melancia, quer dizer, e isso vai para o nosso jardim. Então, finalmente, os coletores levarão o mínimo. Quando nós estivermos de verdade aculturados, os coletores levarão aproximadamente 5% do que nós depositamos hoje em nossas casas. Você está comentando aí, eu quero que você fale também a respeito das praias. Que eu fico com vergonha. Fico com vergonha. Que povo porco. E pode ser a sunguinha da Yves Saint Laurent, da Gucci, seja o que for. O povo é porco, mas não se dá o trabalho de levar um saquinho junto, né, para a beira da praia. E claro que você ali produz lixo. Você chupa o picolé, você bebe a cerveja. Aliás, é outra coisa que eu não entendo também, que eu não vejo ninguém levantar para ir no toalete. Eu vejo para levantar para ir para a praia, entendeu? Mas, enfim, coitado entendeu, né? do mar. Coitado do mar. Então, assim, você sabe que você está tomando banho ultimamente, né? Então, você percebe que é sazonal. Quer dizer, há de se ter a preocupação com o carnaval, com o Réveillon, que também as pessoas vão para a praia, não é? Com o verão. E aí?
Então, eu queria, Trabalho de inclusive, educação? aproveitar e parabenizar aqui, por exemplo, a Prefeitura de Ubatuba, que tem feito esse trabalho exatamente que você está falando. Quando nós saímos do carro, de imediato vem lá um agente Olha aí. ambiental e fala assim, olha, esperamos que você não encontre nenhum lixo lá. Mas o que você está levando, por favor, coloque aqui nesse saquinho. Dito e feito, eu voltei, de verdade, com os saquinhos plásticos, somente com os lixos não, com os materiais reutilizáveis que nós levamos. Quer dizer, a casca do alimento, uma latinha de refrigerante ou de cerveja. E até, por exemplo, tem lá uma chamada Cachoeira da Renata. Mesmo esquema. Você entra na cachoeira, já entra com um plástico. Isso deveria ter aqui na Praia Grande, Claro. deveria ter em Caraguá, em Peruíbe, Itanhaém, Lugares todas públicos. as praias. Sabe aonde também? Aqui no Ibirapuera. Exatamente. E aí, Liliane, eu vou mais além. Acho que no conteúdo programático escolar, seja das escolas públicas, estaduais, municipais, federais e privadas, já deveria constar esse momento aqui. Quer dizer, o que nós vamos fazer com o resíduo? Tem o reaproveitável e o não reaproveitável. O que nós vamos fazer? Então, no Carnaval não é diferente. Começa agora, se não me falha a memória, na segunda quinzena de fevereiro, uma grande programação para o Carnaval, quer dizer, as TVs, rádios e jornais. Esperamos também que aqui a TV Êxito esteja nesse mesmo O bloco momento. da TV já está na rua. É. Nós estamos aqui Então, animados. era legal dizer o que você vai fazer. Quer dizer, eu vou para o Carnaval, eu vou lá com o meu bilhete, mas aonde eu vou jogar o lixo que não seja no chão? Essa a instrução e essa a saída, para termos uma cidade mais limpa, uma cidade que nós possamos amar e cuidar dela verdadeiramente. E aí, Eugênio Palazzi? Eu vou repetir uma coisa que eu falo todo o programa. O grande problema do Brasil, o maior problema do Brasil chama-se educação. Você está falando do seu filho que reclama que você não está colocando adequadamente algum erro que está colocando no lixo da sua casa. O que é isso? É a educação que seu filho teve, né? A gente vê um bando de menino desocupado organizando rolezinho. Rolezinho para quê? Porque eles não... E o governador de São Paulo chama isso de fenômeno cultural. Eu juro por Deus, eu tive vergonha de votar no Alckmin. Quando ele falou que isso é um fenômeno cultural, eu senti vergonha de ter votado nele. Porque isso daí não é cultura, governador. Isso é falta de educação, é falta de um programa cultural, é falta de colocar essas crianças para ler livro, para praticar atividades esportivas, que isso sim é cultura, para aprender música, para aprender pintura, para aprender o que é arte. Isso sim é cultura, governador. Então, o que falta no Brasil é educação. Saiu na Veja dessa semana uma matéria onde os grandes especialistas sobre educação, e quem escreveu a matéria foi o Maílson da Nóbrega, dizendo que se o Nordeste tivesse investido em educação há 15 anos atrás, as diferenças sociais do Nordeste para os outros estados brasileiros tinham diminuído muito, porque é a educação que leva as pessoas a um nível de vida melhor, e não o contrário. Não é você dando dinheiro, dando Bolsa Salário, Bolsa Família, que acho que até é um projeto social justo, mas não é isso que vai mudar a situação ou a economia de uma região, e sim a educação, ter pessoas melhores preparadas, ter pessoas prontas para reciclar o lixo, por exemplo. Então, a partir do momento que o Brasil investir de uma forma séria em educação, grande parte dos problemas sociais serão resolvidos. Muito bem. Vamos lá, doutor Fará? Ele está falando do tal do rolezinho aí, não é? E eu estava verificando as notícias, o secretário de esportes, o Celso Jatene, o Beto também foi colega dele, eu também, ele vai disponibilizar esses CDMs, Centros Desportivos Municipais. Nós temos mais de 200 centros desportivos municipais espalhados para a periferia. E ele vai também destinar alguns horários, né, desses CDMs para esses jovens se reunirem, conversarem, dançarem, não é? Porque o Beto conhece, eu também fui vereador, andei muito pela periferia, ainda ando. Os jovens não têm o que fazer. Você vai em frente a esses conjuntos habitacionais enormes na periferia, os jovens estão todos sentados na rua, fumando, conversando, não tem lazer, não tem cultura, não tem equipamento nenhum. Então, isso vai desaguar, como desagou agora nos shoppings, nos rolezinhos, etc. Não é? Então, eu queria só dar essa informação, né, que parabenizar o Celso Jatene, inclusive, né, porque ele é um vereador, é uma pessoa sensível, uma pessoa do esporte e da cultura, e ele vai abrir os CDMs justamente para a juventude
poder ter um espaço, pelo menos para fazer esporte, lazer e se desenvolver melhor um pouco. Doutor João? Eu vou arrumar uma confusão aqui. Oba! Bom. O conceito no Brasil sobre lixo, sobre todas as coisas. Nós estamos falando de praia aqui. Eu estive no começo de janeiro numa praia. Eu fiquei indignado de ver a presença de cachorro. Ah, também. Não gosto. O que tinha de cachorro, e o cachorro na areia, e o cachorro na água, e as madames caminhando com o cachorro. Então, num país onde eles estão equiparando um animal ao ser humano, não vai dar nada certo. Outro dia, no meu bairro, uma madame caminhava com o cachorro. Olha, eu acho que vai ter gente daqui a pouco que vai ligar. E esse cara está falando abobrinha, porque não sei o quê. Eu não aguento mais. Quer dizer, enquanto continuarem equiparando um animal ao ser humano, eu acho que não tem jeito. Porque essa madame estava com o cachorrinho e o cachorrinho fez a sujeira. Aí eu falei, escuta, o seu filhinho deixou algo aqui. O senhor está me distratando, eu vou falar para o meu marido que o meu marido é não sei o quê, que meu marido... Escuta, eu não quero saber do seu marido, eu quero saber de você recolher isso daqui do seu filhinho. Você vai recolher ou não? Quer dizer, estou correndo risco. Já não estou andando nem pelas calçadas que eu andava, porque, de repente, pode aparecer o marido dessa mulher. Porque eu chamei a atenção de uma coisa que ocorre em São Paulo. Sobre esse lixo do carnaval, se tem muito lixo, tem gente ganhando muito dinheiro. É o cara da barraquinha que vendeu isso, vendeu aquilo, vendeu aquele outro. Cabe à prefeitura chegar no cidadão e falar, escuta, o senhor vai vender, mas o senhor vai cuidar do seu lixo. Não é o cara que comprou. Então, acaba pegando também esse que está ganhando dinheiro vendendo ali o cachorro-quente, vendendo pipoca, vendendo alguma coisa. Ó, você cuida do lixo se o cara não cuidar. E é um jeito que a gente tem, mas o problema está na educação. O resto é lorota. João, você está coberto de razão. Só fazer um comentário. Raríssimas as praias brasileiras onde há a proibição e a fiscalização de animais na praia, de cachorro na praia. Mas que há, em algumas praias, essa proibição há. Eu passei mais de um mês em praias no exterior, nessas férias agora de janeiro. Eu andei quilômetros e quilômetros e quilômetros de praia frequentadas por estrangeiros do mundo inteiro. Raríssimas as vezes em que eu encontrei um pedacinho de papel na praia. Isso. E nessas praias, vou falar especificamente em Miami, existe venda de sanduíche, de pastelzinho, de bebidas, de latinhas, de tudo. Raríssimas as vezes em que você anda quilômetros de praia e vê um pedacinho de papel na praia. O coletor de lixo, o pessoal que faz a limpeza da praia, tão somente recolhe, sabe o que nessas praias? Alga. As algas que vêm do mar para a praia. Porque lixo do ser humano é muito difícil encontrar. Por quê? Porque é proibido ou porque eles são educados? Porque os estrangeiros que frequentam as praias de Miami são educados? Agora só temos que ficar esperto, viu, Lili? Para ninguém criar novamente a tal da taxa do lixo, né? Já criaram uma vez. Vai reclamando aí que você vai ver só. E ninguém também falar igual o Maduro lá na Venezuela, né? Que acabou o papel higiênico porque o povo está comendo mais. Muito bem, olha aí, agora, gente. Mas, última intervenção, olha. Você tem toda a razão, mas eu falei com muita gente que veio de Cancún, passou essas férias em Cancún, disse que lá parece praias brasileiras, viu? Lá o pessoal joga tudo na areia. Porque mesmo. Tem muito brasileiro indo para lá. Eu falei, vamos combinar, né? Olha aí, a Renê Vilela, de Cachoeirinha, Palácio, o Ministério Público Paulista é muito interessante. Agora que temos um prefeito novo em nossa cidade, o MP está acionando a prefeitura para que resolva os problemas de inundações, vagas em creches e etc. Porque o MP paulistano não aciona o governo do estado para obrigá-lo a nos dar mais segurança pública? Eu acho que a Renê, com todo respeito, Renê, você está querendo polemizar a situação para o lado político. O MP, Ministério Público, é um órgão bastante independente e, ainda que deva existir ideologias dentro do Ministério Público, eu não acredito que ele esteja fazendo política. Ele está, sim, preocupado com uma situação urgente que está acontecendo agora. Existe, sim, algumas ações do Ministério Público e muitas reivindicações com relação à segurança e acho que é melhor
você se informar um pouco mais antes de tentar polemizar a situação para o lado político, que eu não acredito que é o que está acontecendo. O Marcos Souza, da Moca. Ô, Fará, as estatísticas oficiais sobre criminalidade divulgadas pela Secretaria de Segurança Paulistana são confiáveis? De jeito nenhum. Não? Pelo amor de Deus, de jeito nenhum. Muito bem, vamos para o próximo. São super maquiadas, né? Primeiro, né, essas estatísticas, ninguém acredita nessas estatísticas, né? Segundo, porque você veja, né, as pessoas, não digo a grande maioria, mas uma boa porcentagem das pessoas, elas nem fazem o boletim de ocorrência. Elas são assaltadas, etc. Fica por isso mesmo que não vai resolver. Então, se essas pessoas que não fazem o boletim entrassem nas estatísticas também, a criminalidade teria muito superior à que está sendo divulgada. Por outro lado, existe uma maquiagem, dependendo da situação, um crime, um homicídio, etc., passa a ser caracterizado de outra forma, entendeu? Então, infelizmente, essas estatísticas oficiais, né, não que são feitas por organismos, etc., de opinião, como o IBOPE, etc., mas essas oficiais, que são feitas dentro dos órgãos oficiais, eu não acredito mesmo. Inclusive a inflação. A gente vê tudo subindo, a assistência médica subiu, a alimentação subiu, transporte não subiu porque o povo foi para a rua. E a inflação é 5%, nem isso. É tudo mentira. Olha aí, o André Gonzalo, ele que é da Barra Funda, para o Dr. Zanforlin. O STJ não é nem nunca foi justiça. Usa o vocábulo erroneamente porque só o poder jurisdicional é que tem aí o poder de dizer o direito. A Portuguesa, o Flamengo e o Vasco vão obter seus direitos no poder judiciário. E tem mais, se a CBF não agir rápido, fazendo a série com 24 clubes, não teremos o Brasileirão de 2014. A justiça desportiva ela foi institucionalizada na Constituição de 1988, no artigo 217. Não existia nenhuma menção à criação da justiça desportiva. Ela foi criada também pela Lei Pelé, 9.615 de 98, de modo que ela está ali. É evidente que não dá para você comparar uma decisão administrativa com a decisão do Poder Judiciário. Agora, eu não creio nessa fórmula de 24 times, porque aí vamos fechar as portas numa época de Copa do Mundo aqui no Brasil, você mudar um campeonato em razão de um fato desse. É o famoso tapetão, né, João? Pois é. A Márcia do Jardim Brasil, Beto Custódio, eu queria a sua opinião sobre como começar uma coleta seletiva em casa. Não tenho as lixeiras e queria contribuir. Mas se eu for separar tudo, vou gastar muitas sacolas. As sacolas da coleta não acabam prejudicando mais? Sim. Antes de responder, se me permite, Eliane, na questão anterior aí, um detalhe da Polícia Militar e esses dados aqui. São mentirosos. Por quê? Vou dar um exemplo concreto. Eu tenho gente conhecida que trabalha no Copom. Um policial militar, há 40 dias atrás, matou 2 pessoas lá na região onde eu moro, na Zona Leste, e eu, por curiosidade, liguei para a pessoa e falei assim, por acaso, no plano de mortes causadas por PM, tem tal rua, tal local? A pessoa falou, não. Então, é mentira. Esses índices até são duvidáveis. Se por acaso eu acho que eles aumentaram e não diminuíram. Então, fica aqui, o que o Fará fala, tem totalmente, doutor Fará, totalmente razão. No tocante à pergunta da nossa ouvinte, né, que acaba aqui de fazer a questão sobre sobre a situação do lixo, as chamadas bomboneiras dos lixos, não tem muito segredo. Eu acho que nós temos que comprar lá 3, 4 baldinhos de 15 a 20 quilos, se não sacos plásticos, e começar a separar tudo que é plástico durante uma semana, porque, por enquanto, a cidade de São Paulo ainda não tem a coleta seletiva que lhes é merecida. Então, separa o que é... De quem é de responsabilidade o lixão? O aterro sanitário? Da Prefeitura Municipal de São Paulo. Não seria da Prefeitura a responsabilidade de fazer isso? Mas eu não entendo, não mas é nada. Porque mas por que não fizeram, Liliane? Eu separo tudo lá em casa, lá, quando eu vendo então, meu condomínio, Liliane, passa todo mundo. Então vamos retomar tudo. aqui, ó. 2000, e aí, doutor Fará, 2001 foi vereador junto comigo lá durante 8 anos, nós conseguimos aprovar um plano para o município de São Paulo no âmbito da coleta seletiva. Muito bem. A Marta saiu em 2004, entrou o prefeito, que saiu recentemente, primeiro foi o Serra, depois entrou o Kassab, e ficou lá 8 anos. Ele desfez o plano municipal de coleta seletiva. Ao invés de nós sairmos de 1,4% para 10%, 15%,
E atualmente nós estamos em 1,7. Então, infelizmente, houve uma inércia, houve uma situação contrária. Eu concordo com você, é de responsabilidade da municipalidade. Agora, isso tem custo. Né? Transportar, separar, a gente fala lá do valor agregado. O que é valor agregado? Eu separar vidro, tem 5 tipos de vidro. O vidro branco, tem o branco médio, o branco fosco, tem vários brancos. Então, você imagina o papel. Isso é caríssimo. Se você visitar, digamos, as cooperativas ou os ecopontos, nós vamos ver o tamanho da necessidade. Eu concordo com você. Quer dizer, então nós temos que... A ANLURB, que é a Autoridade Municipal de Limpeza Urbana, ela promoveu aí a nossa 4ª conferência do meio ambiente. Né? Vamos começar de verdade agora. Começa uma experiência interessante, inclusive assisti na TV Globo no final de semana, aquela proposta dos novos containers, né, das lixeiras que ficarão nas ruas. Você não vai ter mais obrigação de pôr lá um dia sim, um dia não, vai ter uma lixeira no local. Então, a nossa ouvinte pode fazer essa experiência, separe uma bomboneira lá só para cascas de alimentos, deposite-as, por exemplo, no seu jardim, ou alguém que vai utilizar para esse fim. A mesma coisa serve para as latinhas, que hoje são de cerveja e refrigerante, que nós reaproveitamos 100%. É a única matéria-prima que a gente consegue reciclar de verdade. Então, podemos fazer isso economicamente para a pessoa. As comunidades religiosas já fazem isso, os times de futebol, time de várzea também já estão fazendo, quer dizer, as escolas poderão fazer, enfim, a reciclagem e a reutilização tem que ser o número 1 do nosso conteúdo programático, desde o ensino infantil até, o pós-doutorado. Muito bem. A Débora de Perdizes, só lembrando e corrigindo o que disse o doutor Eugênio Palazzi, que o Geraldo Alckmin não é a favor do rolezinho. Ele disse isso para que não pense que a discriminação, como já disse uma ministra do governo e outra, o Bolsa Família, quem está distribuindo é o PT, não o Alckmin. Só explicar, eu não falei que o Alckmin é contrário, eu falei que ele chamou isso de fenômeno cultural não é. E que isso não é cultura, nem aqui, nem em lugar nenhum do mundo. Cultura é ir para museus, né? Não é para shopping. Exatamente. Alencar do Jaçanã, Beto Custódio, com a sua experiência política, quais são as possibilidades do PSDB deixar de ser governo aqui no nosso estado depois de 20 anos? Temos que perguntar aí para os nossos 30 milhões de habitantes do estado de São Paulo. Quer dizer, há uma necessidade premente de ter uma nova experiência no estado de São Paulo. Não dá mais para termos aí tantos pedágios. Quer dizer, a pedagização, ela voltou, ela se tornou um costume nas nossas vidas. Eu fui recentemente aqui para a cidade de Goiás e até o final da Anhanguera, é um absurdo. Quando passa o estado de São Paulo, eu não mais pago pedágio. E as estradas não são... Mas a estrada é boa? Não são tão... É isso que eu quero falar, doutor Zé Folini. Não são tão ruins. São boas também. Né? Então, necessariamente, a qualidade não está na questão dos pedágios. Se tiver um governo trânsito... Vou dar um exemplo concreto aqui. Vai Fernão Dias. Quanto é que nós pagamos de pedágio lá? R$1,30, R$1,50. Agora, vamos pegar uma Ayrton Senna, vamos pegar aqui uma Anhanguera, vamos pegar uma Bandeirantes. Quer dizer, há um absurdo. E não é só nos pedágios. Eu quero dizer na saúde, na educação, e aí na justiça, né, como um todo, não vou dizer aqui entrar no ramo do Ministério Público, mas na justiça de atendimento à sociedade. Então, o Estado de São Paulo, ele necessita de uma nova experiência. E aí... Se nós tivermos esse resultado da Alstom e metrô nos próximos dias ou meses, ou digamos semanas, com certeza será natural uma revisão nos tratos de conceber uma nova possibilidade para governar o estado de São Paulo. E aí não dá mais PSDB, com todo respeito. Muito bem, a gente fica por aqui agradecendo a sua audiência, a sua preferência pela Web TV Êxito, pela TV Ética. Lembrando que o aplicativo da TV Êxito está à sua disposição e é de graça. Por favor, baixe aí o aplicativo no seu celular, no seu tablet e, portanto, venha nos acompanhar uma programação 24 horas. Esse programa, Gente que Fala, estará lá à sua disposição, bem como outros já realizados, tá? Gente que Fala tem a direção geral do jornalista Fausto Camunha, diretora de produção Zenilda Salvato, redação Raela Brandão e Pedro Schiavon, pauta José Carlos Sicarelli, som Cléo Rodrigues, na técnica Fernanda Cataldi, Felipe Batista, Felipe Duarte, Renato Borges, Douglas Dantas e Benê Benê. Tchau!